No vídeo de hoje, uma breve biografia do missionário das Assembleias de Deus norte-americanas, evangelista, pastor, ensinador e antigo líder da Assembleia de Deus em Santa Catarina, John Peter Colenda. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Conhecido no Brasil como J.P. Colenda, nasceu na cidade de Gelsenkirchen, Alemanha, em 20 de outubro de 1898. Filho do casal Ludwig e Emília Colenda, era o caçula de 6 irmãos. Quando tinha apenas 4 anos de idade, veio com os pais para o Brasil e fixaram residência em Barão do Triunfo e depois em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seu pai era pastor luterano e serviu à comunidade luterana alemã no Rio Grande do Sul. Certa vez, o pequeno John esteve doente e prestes a morrer. O pai e a família, em volta de sua cama, oraram com fervor por ele. Então o menino contou-lhes que vira alguém no quarto. Na manhã seguinte já estava em plena convalescença. Esse alguém foi Jesus. A família Colenda chegou ao Rio Grande do Sul em 1902 para trabalhar entre os luteranos no Brasil. Quando John tinha 11 anos de idade, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde seu pai foi pastorear uma igreja congregacional no estado de Colorado. Sua irmã Marta Colenda, porém, ficou no Brasil, tendo se casado com Rodrigo Ribeiro Lemos, de cujo matrimônio nasceram 9 filhos, entre os quais João Colenda Lemos, que se tornou pastor e pioneiro na educação teológica na Assembleia de Deus Brasileira. Depois de emigrar para os Estados Unidos, o jovem Colenda converteu-se a Cristo aos 16 anos. 2 anos depois, teve contato com o movimento pentecostal que estava começando a progredir naquela região com as campanhas de Aimee Semple McPherson e recebeu o batismo no Espírito Santo. Certo dia, o pai lhe disse que, já estando em idade avançada, gostaria de entregar a fazenda a ele. Embora parecesse um bom negócio, o jovem resolveu orar sobre o assunto para saber a vontade de Deus. Voltou então para dizer ao pai que não podia aceitar a proposta. O velho Colenda não insistiu, e o moço, em vez de seguir a carreira de fazendeiro, aceitou a chamada divina para o ministério da palavra. John Peter matriculou-se num instituto bíblico em Pasadena, Califórnia, onde se formou em 1921. Terminado o curso teológico, Colenda foi ordenado pastor em 11 de maio de 1922 pela Convenção das Assembleias de Deus da Califórnia. Em seguida, voltando ao estado de Michigan, fundou igrejas em algumas regiões. Ainda como estudante no Instituto Bíblico, conheceu uma jovem sueca de nome Margarete Westmark. Gostando dela, propôs-lhe casamento. Esta proposta virou problema, porque na ocasião havia um concorrente muito rico. Ela teve que escolher entre o moço rico e o pobre John, que na verdade era pobre mesmo. Colenda teve que custear as despesas no instituto com os biscates que lhe fazia, trabalho de operário. Quanto ao amor,
John venceu o rival e Marguerite concluiu que fez a escolha certa. Os dois jovens se casaram em 9 de dezembro de 1922. Dessa união abençoada nasceram-lhe 2 filhas, Grace e Dorothy. Eloquente pregador e de alta capacidade intelectual, exerceu decisiva influência nas Assembleias de Deus norte-americanas como conferencista nos estados de Michigan, Ohio e Indiana. Igrejas por ele fundadas cresceram, figurando algumas entre as maiores nos Estados Unidos na época. Apesar da intensa atividade ministerial nos Estados Unidos, o missionário Colenda nunca esqueceu a terra de sua infância. Dominava a língua portuguesa que aprendera quando criança. Conservava vivo na alma o desejo de voltar ao Brasil para dedicar-se à obra de Deus, com o que concordava plenamente a esposa. Ao encontrar-se com Noel Perkins, então diretor do Departamento de Missões Estrangeiras das Assembleias de Deus norte-americana, John Peter Colenda foi consultado sobre se estaria disposto a ir para o Brasil a fim de resolver a questão da continuidade da missão da Assembleia de Deus Americana junto às Assembleias de Deus brasileiras. Colenda reunia os melhores quesitos para cumprir a tarefa. Já possuía bastante experiência ministerial e falava português. Este convite oficial confirmou outro convite feito a ele anteriormente nos Estados Unidos pelo missionário Gustavo Nordilum para que viesse ajudá-lo no estado do Rio Grande do Sul. Assim, por determinação divina e em caráter definitivo, chegou ao Brasil, aportando com a família no Rio de Janeiro em outubro de 1939, seguindo logo após para o Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, mudou-se para o estado de Santa Catarina, onde deu ênfase à evangelização e ao ensino da palavra, além de fundar muitas igrejas com a cooperação de obreiros locais. Em Florianópolis, pastoreou a igreja, que só tinha 2 anos de existência, e ali permaneceu durante muitos anos. Seu mais importante investimento evangelístico consistiu em construir igrejas onde houvesse pelo menos uma agência dos Correios dentro do estado de Santa Catarina. Embora a Assembleia de Deus naquele estado já houvesse começado em 1931, na cidade de Itajaí, onde foi construído o primeiro templo da Assembleia de Deus em Santa Catarina, foi no período da gestão do pastor Colenda que a igreja catarinense experimentou sua primeira explosão de crescimento. Colenda foi o primeiro líder oficial das Assembleias de Deus em Santa Catarina. O principal projeto foi a criação da Caixa de Evangelização, sistema de evangelismo que visava a implantação de uma Assembleia de Deus em todas as cidades do estado. O lema era: onde o correio chegasse, deveria de ter pelo menos uma congregação da denominação. O projeto repercutiu com êxito e com 10 anos o objetivo foi alcançado. Foi ele quem separou os 2 primeiros pastores deste estado, Manuel Germano de Miranda e Antônio Lemos. No ano de 1943, Colenda fundou a primeira convenção estadual do Brasil com o auxílio do missionário norte-americano Virgil Frank Smith e de outros pastores. A igreja crescia grandemente na capital e os trabalhos no interior se expandiam vertiginosamente.
Devido ao crescimento da igreja florianopolitana, Colenda alugou um salão no bairro de Coqueiros, local onde posteriormente construiria o primeiro templo da cidade. Em seguida, abriu uma congregação no bairro Saco dos Limões e no dia 19 de abril de 1952 inaugurou o templo-sede na rua Felipe Camarão, 114. A etapa seguinte foi a abertura de um trabalho próximo ao cais Frederico Rolla, no centro da cidade, o que foi transferido para a rua Conselheiro Mafra, onde permaneceu até 19 de abril de 1952, ocasião em que o missionário inaugurou o templo-sede na rua Felipe Camarão, 114. Seus interesses estenderam-se à evangelização dos alemães radicados na região, principalmente em Blumenau. Dirigiu a construção de muitos templos que foram por ele inaugurados. Reservava uma boa parte de seu tempo para atender pedidos de estudos bíblicos nas igrejas, não só em Santa Catarina, mas também em outros estados. Esteve em Lavras, Minas Gerais, onde trabalhava o missionário Laurence Olson durante os festejos de inauguração do Templo da Assembleia de Deus em Lavras, Minas Gerais, em 1942. Os estudos que ministrava eram apresentados de maneira sistemática e sempre espiritualmente ricos. Destacou-se como um dos mais poderosos pregadores e mestres da palavra entre as Assembleias de Deus brasileiras. Especialista em temas escatológicos, ele cria que o arrebatamento se daria em seu tempo e não passaria para a eternidade por meio da morte. Em 1981, foi publicado em inglês um livreto com 3 de suas mensagens escatológicas: Discernindo os Sinais dos Tempos, Calendário de Deus e Osso de Seu Osso. Verificando que na época só se editava o jornal Mensageiro da Paz e a revista da Escola Dominical pela Casa Publicadora, que funcionava numa única sala situada no antigo templo da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro, teve a visão da CPAD equipada com modernas máquinas impressoras e em prédio próprio. Com a aprovação da Convenção Geral de 1946, lançou, nos Estados Unidos, uma campanha financeira em favor de máquinas impressoras para a CPAD, concomitantemente em outra feita no Brasil, obtendo pleno êxito. As somas levantadas no Brasil e nos Estados Unidos, por iniciativa de John Peter Colenda, elevaram-se a $100.000, com os quais foi adquirido um prédio próprio na rua São Luís Gonzaga, 1951, no bairro Benfica, Rio de Janeiro, e todo o equipamento gráfico necessário. Descobriu, nos Estados Unidos, um crente perito em gráfica, Andrew Hargrave, que veio para o Brasil em 1948 e prestou serviços à CPAD durante vários anos. John Peter Colenda também começou a implantar o ensino bíblico sistemático nas Assembleias de Deus. Ele dedicou-se a organizar estudos bíblicos em todo o Brasil, sempre em estreita cooperação com outros mestres da palavra, como o missionário Samuel Nistron. Em 1944, em cooperação com o missionário Laurence Olson, projetou a Escola Bíblica por Correspondência, com sede em Lavras, Minas Gerais, que tinha por alvo ministrar o ensino pentecostal para um grande número de jovens obreiros vocacionados que surgiam por toda parte.
Esforçou-se para estabelecer o ensino teológico de maneira formal entre as Assembleias de Deus. Lançou as sementes para a organização dos institutos bíblicos que hoje existem no Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba e em outras cidades. O sonho que John Peter Colenda tinha era o evangelismo, o estabelecimento de igrejas, a educação e a literatura. Suas ideias acerca da educação e das escolas eram prematuras para aqueles tempos. Tinha o zelo, a energia, o entusiasmo e a visão com o poder do Espírito Santo, mas não conseguiu concretizar a ideia da escola bíblica por causa das circunstâncias daqueles tempos. O resultado dos seminários liberais nas denominações tradicionais levaram os líderes a ter um mau conceito da educação teológica. Quando já contava com 74 anos de idade, sentiu a necessidade de fazer algo em benefício dos obreiros no extremo norte do país, fundando uma escola teológica por extensão com o nome de Instituto Bíblico Bereano, que serviu a centenas de obreiros nos estados do Pará, Maranhão e Piauí. Em 1952, após 12 anos de liderança, o pastor Colenda entregou a direção do trabalho em Santa Catarina ao evangelista e posteriormente pastor Isaac Colenda. Nos 2 anos seguintes, o missionário trabalhou exclusivamente em benefício da CPAD. Ele tinha sido também membro do Conselho Administrativo da editora, eleito em 1951. Tendo realizado a obra pioneira no Brasil, tanto na evangelização do estado de Santa Catarina, como no ensino teológico sistematizado e cooperado na aquisição do maquinário da CPAD, o missionário John Peter Colenda recebeu um novo desafio da parte de Deus para fazer algo em prol da obra pentecostal em sua terra natal, a Alemanha, então devastada pela Segunda Guerra Mundial. Foi convidado pelo diretor de missões das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, Noel Parkins, a dedicar-se à reunificação do trabalho pentecostal na Alemanha, tendo aceitado o convite e se mudado para lá em 1952. Nesse país, em uma convenção, encontrou um remanescente de apenas 26 pastores pentecostais. Realizou o projeto do Instituto Bíblico Bereano, próximo a Frankfurt, e de uma casa publicadora bem equipada, e conseguiu a reunificação do trabalho pentecostal na Alemanha em nível nacional. Depois de vários anos vivendo com sua esposa em Modesto, na Califórnia, Estados Unidos, estando jubilado de seu ministério missionário, John Peter Colenda foi chamado ao descanso eterno no dia 19 de junho de 1984, aos 85 anos de idade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.